Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora dar início à nossa terceira parte da unidade 1. Só recapitulando um pouco sobre a unidade anterior da nossa videoaula, vocês puderam perceber que todas as vigilâncias se valem de métodos e de aportes de diversas disciplinas científicas. E isso também se faz necessário para uma construção de pontes entre as vigilâncias para melhor ação dentro da saúde para a população de forma geral. Isso vai ser importante a gente recapitular agora, porque nós vamos trabalhar os conceitos de vigilâncias no campo da saúde, bem como elas podem estar trabalhando em conjunto, vendo pontes entre as vigilâncias, com as suas semelhanças e suas diferenças. Então, dando início a essa unidade, na nossa terceira videoaula, nós vamos observar o quê? Como vocês podem observar aí no slide, a questão da desigualdade, do desenvolvimento dos componentes da vigilância, dentro das esferas da, na, a e em saúde, como a gente já vem discutindo. É relevante, né, e importante nós ressaltarmos que essas vigilâncias elas ocorreram de forma não linear dentro da saúde do Brasil, por ter forte influência dentro do processo histórico de momentos pontuais da saúde no Brasil, onde foram aspectos também políticos e históricos que favoreceram alguma dessas vigilâncias, entre elas a sanitária e a epidemiológica. Nós também devemos destacar que as vigilâncias estão presentes na Constituição Federal de 88 e na Lei 8.080 de 1990. E aí a gente ressalva que principalmente a vigilância epidemiológica, sanitária e saúde do trabalho. Bem, pessoal, quando nós depararmos na discussão dessas vigilâncias, e principalmente com a parte legal, é interessante que cada um de nós tenhamos como referência as competências do SUS para a vigilância, dentro do artigo 200 da nossa legislação federal. Que o principal ponto seria o controle e fiscalização de interesses para fiscalização e controle, de assuntos que sejam de interesse para a saúde dentro desse processo, bem como a executação de vigilância sanitária e epidemiológica, como também de saúde do trabalhador, ordenar a formação de recursos humanos para atuar na fiscalização, participar da formulação da política de saneamento básico como um princípio de saúde pública, até mesmo tendo o foco da promoção da saúde, e a observar a execução de atividades pelas vigilâncias e acompanhamento dentro da participação do SUS. Ok, pessoal? É interessante que vocês tenham em mãos essas competências para estar trabalhando dentro do sistema de gestão esses itens. E continuando, a gente observa que as vigilâncias elas passaram por um processo gradual, né, a gradação das ações que proporcionaram uma ampliação dessas vigilâncias, bem como de suas competências. À medida que elas foram crescendo e ganhando espaço dentro do Sistema Único de Saúde, observa-se subdivisões dentro de coordenações e secretarias que dentro do grande cenário das vigilâncias. Algumas dessas vigilâncias, no caso a sanitária e epidemiológica, realizam ações de controle que contribuem provavelmente para o desenvolvimento desigual das vigilâncias, tanto no aspecto institucional quanto conceitual do âmbito da saúde, já que a gente já citou que essas duas vigilâncias elas têm ação histórica dentro do Brasil, mas também dentro do cenário mundial. E também ela tem ação legal, a parte principalmente da parte sanitária, onde nós vamos destacar, né, o poder fiscalizador da vigilância sanitária e que atua como notificador e até mesmo punitivo. Ok, pessoal? Da vigilância sanitária e que atua como notificador e até mesmo punitivo. Ok, pessoal? Vocês vão observar no próximo slide que a gente vai começar a falar justamente das definições das vigilâncias em saúde e os seus conceitos comuns, que aí a gente tenta fazer no final desse momento uma transversalidade daquilo que
todas as vigilâncias vão estar comportando dentro dos seus serviços. E isso é relevante justamente para que o gestor consiga ver onde eu posso, aquelas informações que eu não estou conseguindo captar dentro do meu serviço, do meu setor de vigilância, eu posso estar captando isso junto com as demais vigilâncias. E também dentro de uma construção de uma política municipal, estadual e nacional, não tem como fazermos ou realizarmos uma política sem envolver pelo menos 2 ou 3 vigilâncias, já que nós necessitamos de informações que são inerentes a elas e que se perpassam dentro da sociedade, ok? Então, falando um pouco sobre essas vigilâncias e os conceitos, a gente vai observar o quê? Que as definições dessas vigilâncias, elas são pontuadas em documentos diversos, como a gente já falou, foi uma construção não linear, então nós temos alguns documentos que vão legalizando e vão definindo isso, né, dentro da esfera federal, e vale ressaltar que as vigilâncias ela tem essa visão da União Federal e depois se subdividindo dentro dos seus municípios e estados, mas que não permite a essas instâncias trazer definições ou atribuições específicas para essas áreas, ok? A gente vai ter a Lei 8.080 de 1990, onde traz já a vigilância sanitária, epidemiológica e a vigilância em saúde do trabalhador, já de forma bem clara. E aí nós vamos ter outras leis para a questão da saúde ambiental. Então vamos falar um pouquinho sobre essas vigilâncias agora. Então, primeiramente, a vigilância sanitária. Como vocês podem observar, e vocês vão ver isso bem claro também no material que a gente está disponibilizando juntamente com a leitura complementar, que ela traz uma definição clara e simples do que seria a vigilância sanitária, até mesmo para a compreensão de todos. Então, entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo principalmente aqui o controle de bens de consumo e também o controle da prestação de serviços, que estão ligados diretamente e indiretamente com os serviços de saúde. Então, vocês podem observar até mesmo pelas essas figuras que ele vai ter essa ação de controle, né, de tentar controlar o que pode, o que não pode ser liberado para o consumo humano, né, e dentro da população em geral, como também a questão de tentar eliminar e diminuir os riscos à saúde com essas ações. Então, a vigilância sanitária ela tem esse poder de intervir mais severamente dentro dos serviços públicos e privados. E aí a gente podendo restringir direitos individuais para o bem da coletividade em defesa do interesse público, que é a principal razão dessas vigilâncias. A gente vai pontuar agora também a questão da polícia administrativa, que é a ação realizada pela vigilância sanitária nos momentos de fiscalização. Então, acho que vocês devem ter relatos dentro dos locais, dos ambientes de trabalho de vocês, onde em algum momento ocorreu uma ação da vigilância sanitária. E essa ação, ela tem uma ação, primeiramente, dentro da fiscalização, de fazer um processo educativo, notificação, e se dentro da avaliação tiver casos que são recorrentes, punições com multas ou até mesmo o fechamento do estabelecimento. E isso é importante que vocês tenham noção, até mesmo dentro não só dos profissionais, mas uma informação dentro da população de modo geral, porque elas podem recorrer à vigilância sanitária quando observar algum serviço que apresenta inadequações e riscos à saúde humana, ok? Bem, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a vigilância epidemiológica, que eu acho que essa é uma vigilância tão quanto importante da sanitária, mas pela vigilância sanitária servir de base para grandes estudos, como também para intervenções governamentais e não governamentais.
Então, a vigilância epidemiológica ela vai ser compreendida aqui como um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos de modo geral. Então, é relevante a gente destacar a vigilância epidemiológica justamente porque nós vivemos numa era onde os fatores de riscos, as condições desfavoráveis de saúde e as doenças, até mesmo as doenças novas ou as doenças que estão surgindo no momento, elas necessitam do apoio da vigilância epidemiológica para a compreensão dos profissionais da área da saúde, dos gestores e dos governantes, para propor intervenções e até mesmo ações de promoção da saúde dentro de uma proposta mais educativa e de empoderamento da população de um modo geral. Aí vocês podem observar nas figuras que justamente a vigilância epidemiológica ela vai trazer uma série de discussão com os dados que são gerados dentro dos serviços. Essas informações elas serão importantes justamente para a realização de intervenções como imunizações, ações educativas para a população de um modo geral. E uma coisa que é bem interessante, característica da vigilância epidemiológica, é justamente a busca ativa, né? E até o local onde aquele agravo está surgindo, né? Onde está acontecendo aquela situação daquele processo de saúde de doença que precisa ser investigado dentro da população de um modo geral. Em seguida, a gente vai falar um pouquinho sobre a vigilância ambiental. Então, a vigilância ambiental, ela tem uma vertente tanto na saúde, como também em outras áreas, como no Ministério do Meio Ambiente, especificamente, mas vocês podem observar dentro de outros ministérios, como o Ministério da Agricultura. Então, vocês vão observar que ele perpassa outras esferas da União. Mas aqui a gente observa que a vigilância ambiental ela justamente traz esse conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de riscos ambientais relacionados às doenças ou agravos à saúde especificamente. Então, a vigilância ambiental aqui ela tem um papel relevante e importante justamente porque ela vai envolver a territorialidade daquela situação e ver quais são os agentes causadores que estão proporcionando aquele agravo ou aquela doença dentro da população. A vigilância ela tem ação principalmente preventiva, já que vocês podem observar que a maioria dos danos causados ao meio ambiente eles já são observados e percebidos de forma, na maioria das vezes, tardiamente. Então, já se sabe que as consequências desses danos, até mesmo pela falta de conhecimento da população, eles só vão ser percebidos quando a população já estiver doente ou até mesmo com complicações daquela doença que foi provocada pela alteração do meio ambiente. E aí a gente pode destacar a questão de contaminações de solo, a gente pode destacar também a questão da contaminação do ar e assim por diante, ok? Então vocês vão observar que a vigilância ambiental ela também vai trazer uma fiscalização, uma busca ativa também, e sempre que necessário também a gente também tem serviços de apoio da vigilância ambiental para tentar avaliar uma área onde se corre o risco de ter algum dano ambiental. Por último, das vigilâncias, eu queria comentar com vocês sobre a vigilância em saúde do trabalhador, que ela é definida como uma atuação contínua e sistemática ao longo do tempo, no sentido de detectar, conhecer, pesquisar e analisar os fatores determinantes e condicionantes dos agravos à saúde relacionados aos processos ambientais de trabalho em seus aspectos tecnológico, social, organizacional e epidemiológico, com a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções sobre esses aspectos de forma a eliminá-lo e ter o controle dessas situações. Então,
a gente pontua aqui como uma vigilância relevante, já que a maioria de nós somos trabalhadores, né? Eu acredito que todos, né? Então, que estão numa fase produtiva e que precisam desse respaldo dentro do seu serviço, até mesmo por sua segurança. Então, a gente vai observar que ela vai avaliar esses fatores determinantes e condicionantes dos agravos, até mesmo como uma forma de promoção da saúde, dentro da proposta da transversalidade da promoção da saúde dentro das vigilâncias. Então, tentar fazer com que essas informações também tenham a finalidade de planejar, executar e avaliar intervenções, já que serão geradas informações que vão servir justamente para auxiliar os gestores, tanto os gestores da área pública como da área privada, a realizar intervenções e prevenir agravos à saúde dessa população. Já que a gente, falando um pouco da legislação trabalhista, eles têm várias normas regulamentadoras que isso auxiliam bastante os gestores a compreender os riscos que envolvem, né, cada profissão ou cada área, e isso também ajuda a compreender, às vezes, dentro da Constituição e dentro da legalidade, ao gestor, compreender para o gestor que ele precisa ter ações mais efetivas, né, ações preventivas para auxiliar esse trabalhador a não sofrer nenhum agravo durante o seu período de trabalho. Bem, a gente vai observar que dentro dos aspectos comuns, para a gente tentar fechar esse primeiro momento, quais são esses aspectos comuns entre essas 4 vigilâncias que a gente acabou de citar. A primeira delas é promover o desenvolvimento social, principalmente a partir da organização do Estado e da sociedade, já que essas informações que são geradas, elas são públicas. E aí, nesse momento, a sociedade civil organizada pode se mobilizar para tentar intervir de alguma forma, como também o próprio Estado. Outro aspecto comum seria a sustentabilidade aos modelos adotados. No caso, todas elas trazem um modelo de fiscalização, de acompanhamento, de notificação e algumas de ações mais punitivas, mas sempre tentando envolver a complexidade do processo de saúde e doença. Então a gente vai tentar focar esse modelo, que é um modelo comum a todas as vigilâncias. Elas vão estar atuando dentro do processo, tentando identificar qual desses modelos, qual dentro do processo, como é que se comporta o processo de saúde e doença para tentar intervir pontualmente. O conjunto de ações ou atividades que lidam com riscos ou fatores determinantes e condicionantes de doenças e agravos. E também aí entra a parte da promoção da saúde, né, como uma parte final da vigilância, né, de tentar fiscalizar, analisar, tentar observar o que pode ser feito, planejar e fazer as intervenções. No caso também, a gente observa a territorialização limitada, então a gente observa as ações, como a gente já pontuou, já que essas vigilâncias elas trabalham dentro de esferas municipais, estaduais e dentro da União. A gente vai observar sempre que essas ações, essa fiscalização, ela tem o seu ponto focal dentro daquele território municipal, inicialmente, depois estadual e depois federal. E o caráter intersetorial, que a gente já observou que é um caráter indispensável dentro das vigilâncias, né, desse campo das vigilâncias em saúde. É permitir que as informações que são geradas em uma vigilância possam perpassar para as outras, auxiliando dentro da proposta da complexidade do processo de saúde e doença e aqui diminuição de danos para a população. Ok? Então, a gente observa também as diferenças de trabalho dentro da formação, dentro da realização de cada vigilância, mas vocês podem observar aí no slide que a gente vai observar que dentro de como elas agem seria justamente a forma de atuação. A gente tem a vigilância sanitária atuando principalmente de forma de fiscalização, fazendo as visitas nos serviços. Já a vigilância epidemiológica trazendo a questão da busca ativa, inserida dentro dos serviços de saúde, dos grandes centros hospitalares, as unidades básicas de saúde.
A gente vai observar que a realidade são diferentes, então isso é claro que a atuação dentro da vigilância sanitária se situa dentro dos serviços, dentro dos locais onde oferece serviço à saúde. A epidemiológica ela vai tentar trabalhar mais nas unidades de saúde de uma forma geral, a ambiental dentro, né, das áreas onde tem um envolvimento ambiental junto com o ser humano e assim por diante. Utilização de conhecimento sobre a realidade, e aí focalizar principalmente as informações que já são previamente estabelecidas dentro daquele contexto. A instrumentalização da intervenção, então a gente pode observar que para fiscalizar, né, dentro das vigilâncias, muitas vezes é necessário alguns aparelhos. Então vocês vão observar que se eu vou fazer uma avaliação ambiental sobre a poluição sonora, ele vai ter que ter um equipamento que vai medir os decibéis daquela área e notificar aquele serviço ou aquela pessoa que está proporcionando aquele desconforto, né, aquele aumento o desconforto em relação ao som naquele local. O poder de polícia administrativo, que esse é dado principalmente à vigilância sanitária, embora as outras vigilâncias, no caso da vigilância ambiental, ela também tem essa ação, mas dentro de um contexto mais amplo, já que ele não faz atuação diretamente na hora da fiscalização. Isso é com vocês sobre o conceito de risco e sua operacionalização pelas vigilâncias. O risco, pessoal, é a mola propulsora dentro das vigilâncias, já que a gente tenta fazer uma investigação prévia, identificar os riscos e assim fazer medidas preventivas e ações de intervenção que não traga, né, que aquele dano não percorra mais aquele território, já que eu já identifiquei o risco e agora eu posso intervir de forma mais ampla. Bem, então a gente traz no material de vocês tem algumas definições de risco, e aí eu gostei desse parágrafo onde ele traz um contexto que seria mais ideal dentro do processo de vigilância em saúde, que ele fala que na atualidade o conceito de risco traduz tanto a probabilidade de ocorrência de um evento danoso, quanto se constitui em um termo não técnico, que inclui diversas medidas de probabilidade de desfechos desfavoráveis. Então, toda vida que a gente se deparar com o risco dentro da vigilância, o que pode acontecer vai ser um fator de probabilidade. E aí a gente pode trabalhar com estudos estatísticos para analisar qual é o risco efetivo de ocorrer um dano ou uma doença dentro de um processo de saúde, doença, uma investigação de algum fator de risco para uma doença específica, e isso principalmente na vigilância epidemiológica, mas que a gente possa também observar que essas probabilidades ela vai ter esses desfechos, né, sempre avaliados como ocorrer esses desfechos desfavoráveis. Então, a gente observa dentro da população, de modo geral, a população está exposta a vários riscos, né, vários e vários riscos. E como é que esse risco pode ser notificado? Como é que esse risco pode ser analisado pelas vigilâncias em saúde? Então, é interessante a gente observar isso, ok? No próximo slide, vocês vão observar que o risco na saúde coletiva ele é um fator relevante para a prática da vigilância epidemiológica, porque justamente dentro da epidemiologia é onde eu consigo notificar dados clínicos e subclínicos dos pacientes e da população de um modo geral. Eu digo pacientes quando isso é coletado dentro do ambiente hospitalar, mas isso pode ser nas unidades básicas de saúde ou em busca ativa. E aí esses dados clínicos e subclínicos me auxiliam dentro dessa probabilidade de ocorrer um dano à saúde a partir desse processo de saúde-doença. E aí a gente ressalva isso dentro da transmissão de doenças dentro da população de uma forma geral. Dentro do risco na saúde coletiva, observamos que é necessário estudar fatores de risco. Então, hoje se observa que com a associação do perfil do indivíduo junto com esses dados
da vigilância epidemiológica, junto com fatores subclínicos e hábitos de vida, eles já geram essa informação. E hoje observa-se, né, que alguns fatores que antes não eram fatores de risco, hoje já são fatores de risco para algumas doenças, principalmente as doenças crônicas. E a epidemia de risco, que é um termo que as vigilâncias querem tentar eliminar, justamente por se tratar de um modismo, né? A epidemia do risco. Então, isso é fator de risco para isso. E aí, às vezes, isso não foi feito uma análise mais apurada de que realmente é um fator de risco, e aí se gera uma moda em relação a isso. Então, a gente tentar também fazer uma análise disso como gestão, isso é importante, porque pode ser realizado ações dispendiosas, né, dentro da sua gestão, que foram geradas por uma epidemia de risco. Então, a gente é importante ressaltar isso para vocês nesse momento. No próximo slide, vocês estão observando aí, a gente vai continuar falando sobre risco, mas a gente tentar observar o quê? Como é que o risco trabalha, né, versus a vigilância. Então, a gente observa que a gente tem a operacionalização do risco. Então, o risco, ele traz, como eu falei, ele movimenta as vigilâncias. Na medida que eu avalio pessoas que têm risco, eu vou começar a intervir dentro desse risco. Mas esse risco ele não pode ser o ponto focal, então ele deve ser analisado para especificamente gerar estratégias. Mas ele não é o foco da nossa vigilância inicial. A gente observa também que o risco dentro da vigilância é algo comum dentro de todas as vigilâncias. É um conceito unificador, já que a gente observa que quando a gente fala que o indivíduo tem risco para tal doença ou risco para tal agravo, isso é comum dentro da terminologia, dentro de todas as vigilâncias. E um conceito polissêmico, né? Então, que ele é trabalhado dentro de várias disciplinas, várias áreas, não só na saúde, na engenharia, na economia, só que cada uma dentro da sua esfera de conhecimento. Então, dentro da saúde, nós vamos trabalhar principalmente com o risco voltado para o agravo ou dano à saúde, mas dentro da engenharia também observa esse risco daquele produto específico gerar um dano ao indivíduo, e também dentro das áreas econômicas e sociais, o risco de um movimento ou de uma determinada ação gerar alterações dentro da sociedade que venham trazer danos à saúde da população de modo geral. Então, eu queria pontuar com vocês esse momento, né? A gente vai estar terminando agora a unidade 1. Ainda faltam 2 tópicos que eu acho que é interessante vocês tentarem fazer a leitura do final da unidade, principalmente a relação do trabalho com o campo do trabalho dentro da vigilância, e aí a gente começa já a fechar essa primeira unidade. Vamos em seguida passar para a nossa segunda unidade. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima videoaula.